2023 foi um ano cheio de recordes. Junho de 2023 foi o junho mais quente da história. E esse mesmo recorde foi batido em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em 2023, a temperatura da Terra foi 1,43 graus acima da média histórica. E é importante lembrar você que no Acordo de Paris, o planeta Terra todo se comprometeu a não ultrapassar 2 graus Celsius e que o ideal é ficar abaixo de 1,5 graus. Nós ainda estamos discutindo como reduzir emissões no mundo que já está pegando fogo. Quer entender aqui qual que é o tamanho dessa desgraça e qual que é o preço que o Brasil vai pagar na fila do pão das mudanças climáticas? Então fica comigo até o final do vídeo. Eu sei que você já está careca de saber sobre o efeito estufa, mas é importante relembrar rapidinho só para ter certeza que você vai estar no caminho de entender aquilo que eu vou te falar. O efeito estufa é um fenômeno simples. A luz do sol chega na Terra, aquece a Terra e ela por sua vez emite radiação infravermelha, ou seja, calor. Parte desse calor escapa para o espaço, parte desse calor fica retido na nossa atmosfera. E isso é ótimo. A temperatura média da Terra hoje é de 14 graus Celsius. Sem o efeito estufa seriam menos 18. Ou seja, sem o efeito estufa não teria vida na Terra. O problema é que a poluição está transformando esse cobertor da atmosfera num grosso edredom. E ao longo do século XX, alguns gases emitidos em doses cavalares pela queima de combustíveis fósseis e outras fontes antrópicas, como o dióxido de carbono e o metano da agropecuária, transformaram a atmosfera num presídio de segurança máxima para esse calor. Hoje, a Terra retém muito mais calor do que é saudável e muito mais do que é necessário. Os 10 anos mais quentes registrados desde 1880 aconteceram depois de 2005. Tá, Lene, mas se você falou que o calor é igual à vida, qual que é a preocupação aí? Veja, um aumento de só 1 grau Celsius na temperatura média do planeta, como aconteceu do século XIX para cá, é o primeiro dominó de uma reação em cadeia que muda correntes marítimas, circulação de ventos, nível do mar, latitude ideal para biomas. É como se tivesse um filhotinho de cachorro andando por cima do painel de controle da Terra, pressionando botões aleatoriamente, e nós não sabemos a extensão que os danos podem ter. Mas já sabemos que muitos desses danos são irreversíveis e podem ser só atenuados. É isso mesmo. Se a gente parasse toda a emissão hoje, agora, nesse segundo, isso seria irreversível ainda? Sim. Ainda que nós zerássemos todas as emissões, até 2050, por exemplo, que é o cenário mais otimista, a média de temperatura global ainda subiria 1,4 graus até o final desse século. Mas, lembrando, nós já atingimos isso no ano de 2023. Qualquer coisa acima de 2 graus Celsius, que é o limite do Acordo de Paris em 2015, é de dimensões catastróficas. E é por isso que ao longo dos últimos 7 anos, 801 cientistas de 195 países, inclusive 21 aqui do Brasil, leram e interpretaram 14 mil artigos científicos para montar o 6º relatório do IPCC, que é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Caso você nunca tenha ouvido falar de IPCC, ele é um grupo criado pela ONU em 1988 para acompanhar de pertinho descobertas recentes sobre aquecimento global e condensar tudo isso num resumão que tenha repercussão midiática e possa pautar políticas públicas. E aqui eu quero contar para você quais foram as conclusões da última edição do IPCC de 2022 e como que o Brasil vai pagar o preço do aquecimento global. O IPCC indica que o centro do Brasil e as porções sul e leste da Amazônia vão se tornar regiões mais secas, com uma redução pequena, de 10 a 20% nas chuvas. Isso também acontece nos cenários mais otimistas, em que o Acordo de Paris é plenamente respeitado. Então, o que acontece? Os biomas brasileiros vão passar por uma espécie de dança das cadeiras. O relatório indica, inclusive, que essa mudança já começou. A floresta amazônica, com uma estação seca de meros 7 ou 8 dias mais longa, pouca coisa, vai ser tomada por uma vegetação baixa e invasora. Assim, a floresta se torna mais propensa a incêndios naturais e começa a ganhar uma característica de cerrado. Mas não é o cerrado que a gente conhece, que é bonito. É um cerrado degradado, sem a biodiversidade do cerrado original e muito menos da Amazônia. Tá, então você está dizendo que com a mudança climática tudo vai virar um cerrado? Não. O cerrado vai se tornar uma caatinga semiárida e a nossa caatinga semiárida vai simplesmente virar um deserto. E não é só no Nordeste ou no Norte. Nas regiões mais quentes do Sul, a Mata Atlântica vai avançar na região dos pampas e das coníferas, que são os pinheiros e as araucárias que os paranaenses têm tanto orgulho. E conforme o clima típico de cada uma dessas regiões vai mudando, os ecossistemas fazem as suas malinhas e se deslocam para lugares em que as condições de temperatura e de umidade são mais condizentes com a realidade. Ou, caso eles façam as malinhas e não encontrem essas condições,
eles simplesmente desaparecem. E isso vai acontecer com uma série de biomas. Não há um único aspecto de um ecossistema que não bagunce quando o clima muda. Calcula-se que 85%, em algumas estimativas 95% das espécies amazônicas serão afetados pelo aquecimento global de alguma forma. E eu quero que você inclua na sua continha aí incontáveis plantas com moléculas de potencial farmacêutico que serão extintas antes mesmo de serem descobertas, que poderiam gerar milhões em patentes ou milhares de medicamentos que curariam milhares de vidas. E a OMS estima que o Brasil, que tem 20% da biodiversidade mundial, tem até 10.000 espécies com alguma aplicação plausível na medicina. As reações em cadeia geradas por essa bagunça são caóticas. Por exemplo, as plantas dão flores na época em que insetos, pássaros e morcegos estão prontos para colher as recompensas nutritivas das florzinhas em troca de espalhar o seu pólen. Para isso, o calendário do sexo vegetal depende de gatilhos, como a temperatura e o regime de chuvas típicos de cada estação. Se você mexer com algum desses parâmetros, as angiospermas perdem a sincronia com os seus polinizadores. E isso já está acontecendo. Por exemplo, com a família Myrtaceae, que inclui espécies como o eucalipto, a goiaba e o cravo da Índia. E com menos polinização, tem menos fruta na floresta. E com menos frutas, cai a população de animais que comem as frutinhas. Sem animais que podem ser picados, o excedente de mosquitos vai procurar sangue em cidades. E isso pode parecer loucura, mas é aí que a gente começa a ter sérios problemas com dengue, zika, chikungunya, e essas são só 3 de mais de 200 arboviroses existentes no Brasil, que são doenças transmitidas por bichinhos como aédeos. E para nossa sorte, o nosso azar, só 40 delas atingem os seres humanos. E calma lá, a gente ainda não chegou na parte mais gostosa. Fica aí que a situação vai ficar pior. E a agricultura, um dos pilares da economia brasileira, só prospera, assim como a mata nativa, num local com um regime de chuvas e variações de temperatura adequados ao plantio. Por exemplo, o Chile ganha muito dinheiro exportando frutas de clima temperado, como maçã e pera, quando eles estão fora de época na Europa e nos Estados Unidos. Só que, com as mudanças climáticas, o Chile não tem conseguido fazer colheita de maçã e pera coincidir com o auge da demanda na Europa e nos Estados Unidos. As frutas estão amadurecendo antes das festas de fim de ano. E o Brasil já tem passado por uma situação parecida. Nós não estamos mais conseguindo fornecer um mamão para o Natal estrangeiro. E muito provavelmente você se pergunta, tá, Lênin, para que se preocupar? O mamão não é o carro-chefe da nossa economia. E isso é verdade. Algo entre 80% e 90% de tudo que consumimos vem de 5 culturas: milho, soja, arroz, trigo e cana-de-açúcar. E no Brasil, o plantio de soja e de milho e alguns outros grãos, assim como a criação de gado que usa esses grãos para ração, é realizado numa região do Cerrado, conhecido como Mato Piba, que é um acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com as mudanças climáticas previstas, o clima pode se tornar seco e quente demais para essas espécies na região. E é aí que começa o problema. Descer no mapa do Brasil não é uma solução. O Sudeste já tem os seus próprios cultivos, então você começaria a ter uma competição pelo uso de terras que acabaria não atendendo nenhuma das demandas. E é tentador pensar que em soja e mata nativa são inimigos inconciliáveis, mas na realidade esses dois são faces de uma mesma moeda. Tanto as plantações como a mata nativa só prosperam quando o clima estiver sob controle. Um estudo da UFMG estima que, mantido o desmatamento no ritmo atual, o agronegócio brasileiro amargará um prejuízo de 1 bilhão por ano até o ano de 2050. Só os produtores de soja perderão 5,2 bilhões em 3 décadas. Todavia, uma política eficaz de combate ao desmatamento na Amazônia diminuiria o prejuízo total de 30 bilhões para 11,5 bilhões. Isso não é impossível. O Brasil já foi referência internacional em preservação ambiental lá nos anos 2000. E não é só soja. Outras culturas essenciais vão ser afetadas. Para vocês terem uma ideia, uma em cada 3 xícaras de café do planeta Terra vem de solo brasileiro. Só em São Paulo ficam 10% das plantações do país e 35% da área desse cultivo já foi perdida para cana-de-açúcar e para seringueiras, que são plantas mais tolerantes ao calor. Até 2050, o IPCC calcula que a produção paulista vai cair 60% e o prejuízo será de 300 milhões. Num cenário mais pessimista do IPCC, o Brasil perde 30% da área cultivada até 2070. E calma, que a gente ainda não chegou na parte mais gostosa. O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo. 12% do
total que existe no planeta. É mais do que continentes inteiros. A Europa tem 7%, a África 10%. E o Brasil não só consome essa água, mas ele também é movido por ela. Nossa matriz energética é 63,8% hidrelétrica, 9,3% eólica e 8,9% biomassa ou biogás. E essa preponderância de energias renováveis é raríssima no resto do mundo. O resto do planeta gera sua energia majoritariamente com carvão ou gás natural. E isso nos leva a uma pergunta. Com todas essas fontes renováveis, como que a gente chegou a uma crise hídrica lá no ano de 2021? Não foi só culpa da gestão. Também tem, de fato, menos água caindo do céu. E por que nós temos menos água caindo do céu? Calma, me deixe fazer uma explicação de 15 segundinhos antes. Eu prometo, é rapidinho. O inverno seco na região sul e sudeste do Brasil acontece por causa de uma zona de alta pressão atmosférica no centro do Oceano Atlântico. Fica entre nós e a África. E essas zonas de alta pressão, via de regra, são ruins para formar nuvens, ou seja, rendem muita pouca chuva. É isso que eu preciso que você saiba. E o problema dessa pouca chuva é que com o aquecimento global, essa zona que rende pouca chuva está sendo empurrada para mais perto do nosso litoral e passando mais tempo por aqui. Assim, não chove nos nossos reservatórios. E nós já falamos um pouquinho sobre esse cenário apocalíptico de seca nos reservatórios e falta de energia. O vídeo vai ficar aqui nos cards, dá uma olhada. Eu recomendo muito que você veja, o vídeo ficou excelente. E ainda que falte água doce, água salgada vai sobrar. Com o derretimento nas regiões polares, o nível do mar já subiu 20 centímetros desde 1900 e pode chegar até 2 metros no ano de 2300. Isso na hipótese mais otimista. Mas como vocês viram, nós somos excelentes em arregaçar a hipótese mais otimista. Na pior, dá para chegar nessa marca ainda nesse século e bater 15 metros em 3 séculos. Será que a gente bate esse recorde também? E o IPCC mostrou que para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura global, a pesca pode diminuir 4%, já que os peixinhos saem dessas regiões típicas conforme a água começa a esquentar. E na costa, a situação é ainda mais complicada. De 1928 até 2016, houve 238 eventos extremos, como ressacas e marés altas anômalas, só no litoral de São Paulo. 61,4% deles aconteceram depois do ano 2000. Pessoal, são 88 anos de amostragem e mais da metade dos eventos extremos aconteceu nos últimos 16 anos. E Santos, no estado de São Paulo, foi o representante brasileiro em um estudo internacional sobre o impacto do aumento do nível do mar em cidades costeiras. Esse projeto foi batizado de Projeto Metrópole e mostrou que o aumento de 36 centímetros no nível do mar, que é previsto até 2050, combinando com um problema já existente de erosão na faixa de areia, cada vez mais estreitas, não só em Santos, mas em 52% só das praias paulistas, deve gerar um prejuízo de no mínimo 1,5 bilhão em imóveis inutilizados caso as autoridades não tomem nenhuma medida. Medidas de contenção, como construção de muros dentro da água para represar o avanço do mar, o aumento artificial da largura de faixa de areia e o cuidado com os manguezais que seguram o solo no lugar, custariam mais ou menos 300 milhões. Ou seja, é 5 vezes mais barato prevenir do que remediar. Isso mostra como o mundo está entrando num descompasso cada vez maior com as necessidades humanas. E economizar água ou andar de bicicleta, atos assim, sozinhos, vão fazer só cócega no problema. Nós precisamos de políticas públicas de verdade, baseadas em evidências científicas, para usar o melhor do solo no campo, preservar os ecossistemas e tornar cidades mais saudáveis. Todo mundo já está careca do termo sustentabilidade, mas a situação cada ano está se tornando mais insustentável. E já passou da hora da gente colocar algumas ideias em prática, que o mundo já está pegando fogo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito toda a sua atenção e peço encarecidamente que você dê um like nesse vídeo, siga as nossas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe tudo do jeito mais rápido possível para você ter acesso a um dos melhores conteúdos que existe. Muitíssimo obrigado pela sua visualização, até a próxima. Tchau, tchau.